Pronto. Boa noite. Nós somos do projeto Extensão Drogas, Informar para Prevenir. Nós temos um ciclo de palestra que nós planejamos, que acontecem de 15 em 15 dias, tratando de temas relacionados às drogas. E o tema de hoje é prevenção ao uso de álcool e seu impacto na adolescência. As alunas do curso de fisioterapia do sexto período vão ministrar essa palestra. O nome delas é Gabriela e a Natália, tá? Vocês podem começar, tá bom, Gabriela e Natália? Tá certo. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriela e vou começar a palestra. Bem, para a gente entrar no assunto, a gente tem que entender melhor o que é o álcool. O álcool, ele é uma droga, ou seja, é uma substância que, quando consumida, ela faz mal ao corpo e vicia a pessoa. Ela atua no nosso corpo como um agente depressor, diminuindo nossas funções metabólicas. Diferente de outros tipos de drogas que a gente tem, que já foi abordado nas outras palestras, como o crack, o álcool, ele tem a sua venda liberada para maiores de 18 anos. Mas não quer dizer que quando você fizer 18 anos, vocês tenham que tomar álcool. Muito pelo contrário, vocês têm que ter a consciência de que essa substância lhe faz mal e não vai trazer benefício algum, mas sim muitas e muitas consequências. Se a gente prestar atenção, nós observamos diariamente o consumo desse tipo de bebida pelos nossos familiares, amigos, nas próprias propagandas de televisão, nas redes sociais. E isso não é o certo, de fato, porque essa normalização desse consumo dessa bebida incentiva ainda mais o consumo pelos jovens e pela população em geral. E esse consumo dessa bebida em excesso pode levar a uma doença, que é o alcoolismo, levar a pessoa a uma dependência, a uma necessidade de consumo exagerado dessa bebida. E se não for tratado essa dependência, infelizmente, ela pode levar o indivíduo à morte. Pode passar, Nath. A gente tem que entender que aquelas pessoas que começam a beber mais jovens, elas percebem que depois de alguns drinks em geral, elas ficam mais relaxadas e mais alegres. Depois dessa descoberta, é natural que o jovem ele pense que quanto mais ele beber aquela bebida, mais relaxado e mais alegre essa pessoa vai ficar. No entanto, não é isso que acontece com o nosso organismo. Por quê? O álcool, ele é uma substância que não obedece à lógica simples, da gente pensar que quanto mais, melhor. Não é desse jeito. O efeito dessa substância, dessa bebida alcoólica, ela ocorre em duas fases, como está descrito aqui. Na primeira fase, o álcool, ele age como estimulante, ele deixa a pessoa mais eufórica, mais desinibida. Mas à medida que a pessoa vai tomando as outras doses, o tempo vai passando, o tempo vai correndo, passa para a segunda fase, na qual começa a surgir os efeitos depressores que eu falei no início, no outro slide, onde o álcool ele diminui a nossa coordenação motora, diminui os nossos reflexos e deixa a pessoa muito sonolenta. Ou seja, isso significa que, enquanto a nossa alcoolemia, que é a concentração de álcool no sangue, está subindo, ainda no primeiro e segundo copo de bebida, o álcool ele é uma droga que faz a gente se sentir cheio de alegria, uma sensação de poder, de energia. Só que, no entanto, conforme o tempo passa, o álcool provoca uma exaustão enorme e um sono exagerado. Mas a pessoa pode dizer assim, mas a bebida que eu estou tomando, ela tem um teor alcoólico, não tem um teor alcoólico alto. Não se iluda, porque mesmo uma bebida com teor alcoólico baixo, se você continuar bebendo, ela vai gerar uma embriaguez.
E também vale lembrar que quanto mais se bebe, mais as consequências vão se agravar. Mais você vai ter um problema, um problema gerado, um problema de saúde, mais vai ter cansaço, mais sono. Porque quanto mais alta a concentração de álcool no seu sangue, mais a bebida atua como depressora e não como estimulante. Não se iluda, ela não vai atuar como estimulante, porque o resultado dela é uma atuação depressora. E como toda droga em geral, a sensação de prazer que você busca alcançar com o consumo, ela vai diminuindo o intervalo, não vai ser a mesma coisa do início da primeira vez que você tomou, ou seja, você tem que tomar mais e mais para conseguir aquela sensação de prazer de novo. E quanto mais você toma, mais consequência é trazida para o seu corpo, mais consequências você sofre. Pode passar, Nath. E aqui nós vamos relatar as consequências, o impacto na adolescência. Mas não é só na adolescência, porque essas consequências, esses impactos, são para as pessoas em geral, em qualquer idade que faça o consumo do álcool. Nós temos perda de memória, diminuição da concentração, diminuição da capacidade de raciocínio, tudo isso gera uma diminuição do rendimento escolar. Também fica com mania de perseguição, agressivo, a pessoa fica pensando que todo mundo está ali julgando. Infelizmente, isso irá acontecer. Outra coisa, induz o uso de outras drogas. É falado isso porque quando você está empoderado pela sensação do álcool, você pensa que pode fazer tudo, até consumir outras drogas. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém relatar que eu passei a noite toda bebendo e eu não lembro de nada. É aí que mora o perigo. Porque você pode fazer inúmeras coisas e não vai lembrar do que você fez. Você pode se envolver com crimes, se envolver com acidentes e até fazer o uso de outras drogas. Nós temos também risco de condutas sexuais incorretas, gravidez não desejadas, justamente por esse esquecimento, essa sensação de poder, inatividade física, sobrepeso, problemas de socialização. Isso é importante ressaltar porque a pessoa pensa que quando ela vai beber, ela vai criar coragem, ela vai ter vários amigos, vai ter um círculo social maior. Mas nós não precisamos disso, nós não precisamos do álcool para sermos mais corajosos, para ter a iniciativa. Isso é só ilusão. O álcool, muitas vezes, ele faz atrapalhar a nossa socialização. No vídeo que a gente postou no sábado, ele fala exatamente disso. O jovem ele estava no bar, tomando várias e várias doses para criar coragem para falar com a menina. Só que quando ele chegou na hora de falar com a menina, ele simplesmente passou vergonha. E essas consequências ele não vai controlar, porque o álcool já está altamente ativo no seu organismo e ele não tem mais controle. E a outra consequência, uma das principais, são os acidentes automobilísticos, porque falam muito das consequências, e é para se falar das consequências à saúde do indivíduo a longo prazo, mas no primeiro dia que você beber e se você dirigir, você pode sim ir a óbito, você pode se envolver num acidente e pode infelizmente morrer. E diariamente todos nós estamos sujeitos a esse risco, porque no trânsito sempre dependemos da consciência dos outros, da nossa consciência e da consciência dos outros. Nesse slide aqui, nós observamos alguns dados. Esses dados eles foram tirados do portal do Trânsito e Mobilidade, onde eles fizeram um cruzamento de dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, sobre os acidentes de trânsito e morte
acidentes de trânsito que, consequentemente, levaram à morte das pessoas em 2019. A base do resultado, né, o resultado em si, dos testes de alcoolemia, ele revelou um cenário muito preocupante para o Estado. Por quê? Se nós observarmos aqui, o estudo ele identificou 37%, nesse gráfico em pizza, ele identificou 37% das vítimas, sendo uma totalização de 232 pessoas que estavam na direção do veículo, que tinham álcool no sangue no momento do acidente e, infelizmente, foram a óbito. De um total, 37% de um total de 624 condutores, que tanto de condutores que eram motoristas de veículos de 4 rodas, quanto motociclistas. Aqui nós observamos, nesses outros gráficos ao lado, o percentual de mortos na presença de álcool no sangue das pessoas que estavam em veículos de 4 rodas. Um total, somando esses dois valores, dá um total de 348 vítimas, sendo 41% de vítimas que tinham concentração de álcool no sangue, sendo 142 pessoas. E entre os motociclistas, que é um total de 276, dá um percentual das pessoas com álcool no sangue, 33%, correspondendo a 90 pessoas no total desses 33%. Nesse outro gráfico ao lado, nós vemos os tipos de acidentes que englobou esses dados. O estudo ele relatou um total de 1.471 acidentes fatais, onde nos acidentes de choque com objeto fixo e capotagem, dos acidentes sem a pessoa estar alcoolizada, foi um total de 18%. Mas entre os acidentes com envolvimento tanto dos condutores e dos motociclistas alcoolizados, esse percentual ele atinge até 40% da população. Ou seja, esse dado ele indica que na maior parte dos casos, esses motociclistas se acidentam sozinhos, sem envolver qualquer outro veículo. Por isso, o fator de risco da gente, mesmo nós não estamos alcoolizado dirigindo no trânsito, nós temos esse risco por causa das outras pessoas. Pode passar, Nath. Sim. Aumentei. Aqui nós vemos a comparação. Só para a gente ter uma noção, que eu falei das consequências que o consumo de álcool no corpo leva para a nossa saúde. É uma comparação de um corpo saudável com um corpo com excesso de álcool. Um dos órgãos mais afetados é o fígado. Aquele consumo em excesso do álcool, o nosso fígado ele vai tentar limpar essa concentração de álcool no nosso organismo. E por isso ele vai ficar com essa alteração, vai gerar uma doença, a cirrose, que com o tempo pode levar à morte. E aqui eu falei da diminuição da coordenação motora, diminuição dos reflexos. É exatamente isso que ocorre nessa imagem à direita. As nossas sinapses, as nossas transmissões nervosas, elas vão diminuir, gerando assim um abaixamento, uma depressão das ações do nosso corpo. E é necessário a gente entender também que o cérebro ele precisa de um fluxo normal de sangue para que ele consiga funcionar direitinho. E o que acontece quando a pessoa bebe de maneira excessiva o álcool? Vai ter a diminuição dessa concentração de sangue nos tecidos do cérebro. E muitas pesquisas vão mostrar para a gente que o excesso da bebida alcoólica pode meio que dar um bug nas programações cerebrais, aumentando a chance da pessoa ter ansiedade e até mesmo ter depressão, dificultando também a recuperação psicológica de experiências traumáticas, né? Então, a gente precisa cuidar bem da nossa saúde para que a gente não comprometa a saúde desses órgãos tão importantes, né? O fígado e o cérebro, beleza?
E vocês devem também saber aonde e como procurar ajuda, né, para prevenção de álcool na adolescência. Um dos meios é se informar sobre como prevenir isso através da participação em campanhas, nas aulas, também em palestras, projetos na escola, como, por exemplo, a palestra que vocês estão tendo agora e as demais que vocês tiveram ao longo do nosso projeto, buscando sempre aprender o máximo possível, tanto para você se autoconscientizar, como também para poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive as pessoas que a gente mais ama. E com essas informações, vocês vão entender que o consumo de drogas, e principalmente o álcool, quanto mais cedo ele acontecer, mais prejudicial vai se tornar. A gente viu naquela imagem lá do cérebro que ele fica com a atividade dele prejudicada justamente porque quando a gente está na fase da adolescência, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, não vale a pena a gente arriscar a saúde dos nossos órgãos vitais por conta disso. E a respeito de outro meio que a gente pode, outro ambiente que a gente pode buscar ajuda, é o nosso meio familiar. Mas para isso é importante que haja o respeito entre as pessoas, a confiança e a abertura para o diálogo, tanto da nossa parte, enquanto filho, também como da parte dos nossos responsáveis, né? Nossos pais, avós, tios, etc. Não é só sobre a gente conseguir falar e se expressar sobre o que a gente está sentindo, mas também a gente tem que ser um bom ouvinte para a nossa família. A gente quer ver tanto o nosso lado entendido, como a gente também tem que entender o lado do outro para que esse diálogo funcione bem. E essa confiança no diálogo, ela se ganha através do tempo e com o cuidado dos próprios responsáveis em querer saber mais sobre vocês, sobre como vocês estão se sentindo. E esse tipo de formação, ela é muito importante para a saúde familiar. E quando tiver casos mais avançados com relação ao abuso de álcool, onde até a família mesmo não vai ter mais controle sobre aquela pessoa, não vai ser possível cuidar e ajudar ela, tanto, enfim, que já está num quadro mais avançado, aquela pessoa está te dando mais trabalho, é necessário alguma ajuda médica mais constante, assim, com um tempo mais prolongado, para poder promover um tratamento para aquela pessoa. E aí é onde a gente tem que buscar internações em instituições contra o alcoolismo, para o tratamento, ou até mesmo a ajuda em grupos de apoio, como, por exemplo, os alcoólatras anônimos, o famoso AA, onde a pessoa poderá trocar experiências com pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela. E não sei se vocês já viram em séries, em filmes, nesses grupos de ajuda, geralmente tem sempre lá uma pessoa relatando sua vida e falando, já estou há tantos meses sem beber, há tantos anos sem beber. Então, quando a pessoa vai lá, chega lá nesse ambiente novo, ela acaba se sentindo mais motivada a tentar resistir a esse vício também, assim como as outras pessoas que já estão inseridas nesse grupo de ajuda. Bem, como já foi dito antes no slide anterior, a família ela vai ser essencial, muito, muito, muito importante nesse processo de tratamento do vício ao álcool. Porque, primeiro, é preciso ter um diálogo, né, um diálogo aberto, uma abertura para o diálogo com o adolescente, para que o adolescente possa se abrir e contar sobre o seu dia a dia e suas decisões. Depois, além de reconhecer o problema, é preciso dar apoio à criança ou ao adolescente, como uma forma de incentivo para ele sair dessa situação e estimular também a mudança de hábitos na vida desse adolescente. Que quando a pessoa começa a ter hábitos mais saudáveis e uma rotina mais programadinha, ela acaba não sendo influenciada a voltar para aquele comportamento, a voltar para aquele consumo excessivo de álcool. E além de observar também o comportamento desse adolescente, esse fator também é importante, e entender que antes mesmo da gente, como pai, querer mudar alguma atitude do filho, a gente tem que, os responsáveis, eles têm que ter consciência de que eles têm que ser o exemplo do filho, né? Eles têm que ser um bom exemplo para eles, sendo preciso diminuir o consumo alcoólico na frente da criança ou do adolescente, e sempre evitar o excesso, porque o exemplo é a primeira coisa a ser observada.
Falando em fatores de proteção, em como se proteger, a gente pode contar com alguns fatores de proteção. Um deles é incentivar atividades que trabalhem a valorização da autoestima desse adolescente, como atividades esportivas, atividades de autocuidado com o corpo, investir na alimentação saudável, atividades que aumentem a resistência e o senso crítico daquele adolescente. E também atividades que possam incentivar o adolescente a se tornar uma pessoa mais responsável. Porque quando o adolescente ele se sente mais crítico, quando ele está sob grandes responsabilidades, ele está ali se sentindo mais responsável com isso, ele consegue criar mais personalidade própria e resistir à influência dos outros adolescentes ao seu redor. Então, automaticamente, ele se torna mais protegido com relação a essa questão do álcool, porque ele acaba não sendo mal influenciado por essas pessoas. Então, é importante que os pais estabeleçam uma relação de confiança e colocar o adolescente em meio a responsabilidades, incentivar não só o estudo escolar. Muitos pais têm a mania de dizer que vou investir nos estudos do meu filho, mas também deve investir em atividades culturais, em atividades esportivas, em atividades de autocuidado para aquele adolescente também, porque a adolescência é uma fase de muita vulnerabilidade, a gente está ali construindo o que a gente quer ser, então é essencial que a família apoie diversas áreas desse adolescente. E trazendo mais estratégias de prevenção, uma delas vai ser o esporte, né, como já foi dito, onde o adolescente ele vai se sentir mais motivado a lidar com responsabilidades, vai se sentir mais motivado ali a atingir metas, por exemplo, hoje eu treinei, não fui muito bem no treino, então eu vou continuar treinando para que eu consiga melhorar e não atrase a minha equipe. E o adolescente também, no meio esportivo, ele consegue trabalhar melhor em equipe, trabalhar melhor em grupo, onde ele vai procurar se cuidar mais para não ter maus resultados, tanto para o seu próprio bem, como para ajudar ali na evolução do time, na evolução da sua equipe. E quando eu falo de esporte, eu não estou falando só do vôlei, como está aí na imagem, não só do futebol, mas também pode ser a musculação ali, que está incentivando o autocuidado, pode ser modalidades mais individuais, por exemplo, a luta, a natação, a capoeira. Então, essas atividades, elas vão incentivar a alimentação saudável também e ajudar na questão da autoestima do adolescente. Ele vai começar a se sentir melhor participando daquilo ali. E falando mais sobre a alimentação saudável, é importante que a família incentive isso dentro de casa. E outra estratégia de prevenção bastante efetiva e importantíssima é a educação. Deve-se investir, incentivar e ajudar o adolescente no rendimento escolar dele e estimular ele a participar e se engajar mais em projetos escolares e ajudar também esse adolescente a conseguir alcançar seus sonhos por meio da educação. E a educação, ela é uma ferramenta importantíssima no que diz respeito à prevenção. Então, tal que vocês estão aqui hoje assistindo essa palestra, né? Por meio da escola de vocês, por meio do projeto. Também vai ser importante incentivar atividades culturais, como o cinema, o teatro, a dança. E para que todas essas ferramentas funcionem bem, é necessário que a família esteja funcionando bem, não é mesmo? A nossa família, ela vai ser a base de apoio, então é importante que a família sempre esteja ali querendo conversar com o adolescente, sabendo ouvir, buscar falar sempre a verdade. É bom a gente ser sincero com o que a gente está sentindo. Então, a família é o que vai estar ali presente na vida da gente, são as pessoas mais presentes. Então, a gente tem que ser sincero com elas com relação ao que a gente está sentindo. Então, quanto mais esse diálogo for aberto, melhor vai ser a convivência familiar. Também é necessário estabelecer regras claras, né? É preciso impor limites, saber se posicionar sobre o que é certo, sobre o que é errado com o adolescente. E também tem que, os pais, principalmente, os responsáveis, eles têm que aprender a negociar com o adolescente quando ele cometer erros também. Não deixar ele impune de alguma forma, negociar algum tipo de castigo, enfim, ter esse tipo de negociação para que as coisas, as regras sejam cumpridas.
E indicando um filme para vocês a respeito do tema, tem esse filme, O Ausência, e ele é um filme brasileiro, que ele é um filme muito, muito bom, ele ganhou diversos prêmios, tanto no cinema brasileiro quanto no cinema internacional. E ele conta a história do Serginho, né? Esse filme ele tem a duração de 1 hora e 10 minutos, ele é bem rapidinho, e ele está até disponível no YouTube. Se vocês quiserem, eu posso até mandar o link do filme para vocês lá no grupo do WhatsApp. E o que acontece na história do Serginho? O Serginho, ele é o Matheus Fagundes, e ele tem 14 anos, e ele não tem uma típica adolescente de garotos da sua idade. Ele já com 14 anos, ele tem grandes responsabilidades. Ele tem que cuidar da mãe alcoólatra dele e do irmão pequeno. Ele não sabe o paradeiro do pai dele, o pai dele sumiu e a mãe dele não quer contar a respeito disso durante o filme. E o Serginho, ele acaba vendo no professor dele, o professor Ney, uma figura paterna, né? Que foi a figura que faltou na vida dele. E esse professor, ele acolhe ele de uma forma muito linda, ajudando ele a se tornar aquilo que ele quer se tornar, ajudando ele a concretizar os sonhos dele. Então, é um fator muito importante essa questão do acolhimento. Às vezes a gente encontra acolhimento não só no ambiente familiar, mas também em amigos, em professores, isso é importante. E além dessas questões, ele tem que lidar também com questões referentes à fase da adolescência, a chegada da adolescência. Aqui tem o trailer do filme. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. Como vocês puderam ver, o ator ele foi eleito um dos melhores atores naquele ano. Tio, você sabe do meu pai? Papai foi pra puta que pariu, pro raio que os partem, já foi tarde. Onde é que você tava? Tô te procurando há mais de 1 hora. Tô aqui, não tô. Daqui a pouco vai querendo teu pai, vai sumir que nem ele. Tua mãe tá melhor? Bebendo menos? Serginho, me arruma um dinheiro. Eu gosto dela. Acho ela legal. A Silvinha. Eu vi vocês dois conversando, rindo. Vocês estavam falando do quê? Serginho, professor. Você não tem escola hoje, não? Eu não vou. Dá pra pouquinho. Ah... Um pouquinho. Fecha os olhos e faz um pedido. Você sabia que a gente está indo embora? Onde fica, Araçá? 1 hora daqui. Vamos lá. É sério? Posso pedir uma coisa? Dá um abraço. Serginho, eu quero te falar uma coisa. Eu vou voltar pra Bahia. Moço, sabe se tem alguém aqui no Paraçá? O senhor já pensou em ter filhos? Eu sou casado, Sérgio. Você podia adotar um. Você podia ser meu pai. Eu vou mandar o link lá do filme para vocês. Natália, esse filme mostra que nem todo mundo nasceu de uma família doriana, né? Perfeita, né? Então, às vezes você tem um pai, ou uma mãe, ou um tio, um avô alcoólatra, e não é porque você vê isso acontecendo direto, né? Que você vai ter que seguir os passos do seu pai, sua mãe, seu avô. Então, você tem que entender que a atitude dele não é certa, e aí você não vai ter que reproduzir algo errado que você sabe, aprender o que é errado, apesar de já estar dentro da família da gente, né? Às vezes a gente tem que esclarecer o adolescente em relação a isso. Pode continuar. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre o meme da Nazaré. Ela foi uma personagem da novela, não sei se todos sabem, da Senhora do Destino, que passou nos anos de 2004 e 2005. Só que ela realmente começou a fazer o sucesso, né? Essa personagem teve um destaque após começar a criar memes. Essa criação de memes. E eles mostraram na novela cenas cômicas com essa personagem bêbada. Por isso ela se transformou esse fenômeno, não pelo fato dela ser
ela ser uma personagem que demonstrava uma pessoa bêbada, mas pelas cenas cômicas. Mas, ao mesmo tempo, eles mostraram a realidade, a dura realidade que essas pessoas passam no dia a dia. Ela apresentou, em toda a trama, problemas financeiros, problemas de relacionamentos e teve várias e várias crises durante a novela. Essa atriz que fez o papel, em si, ela ficou marcada. Eu digo isso porque eu já escutei várias pessoas dizendo que, tipo assim, queriam caracterizar aquela personagem, mas eles não lembravam o nome de fato da atriz, eles lembravam aquela que fez a bêbada na novela Nazaré, entende? Essas coisas, elas marcam a pessoa, infelizmente marcam negativamente, mas é claro que tem que ser frisado que o fim dela, o fim da personagem na novela foi trágico, mas não só pelo fato de ser uma personagem alcoólatra e tudo mais. Ela também teve várias outras decisões que alteraram sua vida. Não foi só esse fato, ela realmente tomou atitudes indevidas. Aqui a gente tem um exemplo do vídeo, que é uma parte da novela, onde mostra essa visão de julgamento das pessoas quando a pessoa ela está em uma situação alterada, com muita concentração de álcool em seu corpo. Pode dar o play, Nath. Vai depressa aí, motorista! Vai aí que eu tô com pressa! Chega esse bundão pra lá! Ampliei, tem como ampliar? Que bundão! Que é? Tô me olhando por quê? Qual é o problema? Que é? Me deram um negócio esquisito pra tomar? Tô doida aqui, na mão barata. Tô doidona. A Lucy Crazy. A Lucy Crazy. Ai, o que é isso? Ai, o que é? É uma cena engraçada, mas tem um fundo de verdade, que muitas pessoas, elas não conseguem, não têm a capacidade de conviver com uma pessoa assim. E a maioria das pessoas nem querem conviver com uma pessoa numa situação dessa. Aqui nós temos outra chartzinha para ilustrar toda a nossa palestra. Aqui nós vamos perceber, inicialmente, a primeira e a segunda fase do efeito do álcool em nosso corpo. A gente pode recusar o álcool, mas quando a gente prova, aí surgem as consequências. Ele ingeriu, tem um efeito estimulante, sensação de prazer, alegria, primeira fase. E o primeiro consumo, essa sensação, ela demora um tempo maior. Aí, como ele provou a primeira vez e viu que era bom, ele foi em busca de mais. Então, já os reflexos que a gente falou, já não são os mesmos. Essa necessidade, ela vai aumentando. Tanto que a gente vê que ele sai correndo em busca de mais. E o efeito vai diminuindo cada vez mais e os reflexos piorando ainda mais. E o corpo começa a sentir as consequências. Vocês estão vendo que o bonequinho ele tá mais inchadinho, obesidade, o corpo já não corresponde os mesmos reflexos.
Esse daí já está em um grau de dependência muito forte, onde o corpo já está muito desgastado com o efeito das consequências. Pode acelerar, Nath, se você quiser. Tá no finalzinho. Ele já está num estágio onde o corpo está sofrendo tanto que ele pensa 2 vezes se vale a pena. É nesse momento que a pessoa já está num estágio tão avançado que o jeito é realmente pedir ajuda. Sim. Esse vídeo, né, como a Gabi já falou, vai mostrar os efeitos das drogas na vida de alguém, como se dá o processo de ter um vício. E hoje, como a gente sabe, existem várias pessoas que estão totalmente perdidas no mundo das drogas, né? Então, parte da gente, né, começar a formar uma sociedade mais consciente. Então, tudo que vocês estiverem aprendendo aqui que for útil, de bom, vocês podem estar aconselhando pessoas na família, amigos, vizinhança. E o que fica bem claro para mim, pelo menos para mim no vídeo, é que as drogas elas te dão essa sensação enganosa de estar nas nuvens, mas elas não vão te dar o paraquedas, né? As drogas vão te levar para consequências bem tristes, então se protejam e protejam os seus também. Opa, foi de novo. Aí aqui tá as referências que a gente usou para construir a palestra e todo o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Eu só quero elogiar, a palestra de vocês foi boa, tá? Foi bem interativa. Se alguém tiver algum questionamento, pode falar agora. Também, se não tiver, né, parabéns. Eu vou salvar o vídeo e deixar disponibilizado no YouTube e eu coloco lá no WhatsApp do grupo dos alunos do Átila Lira e quando eles tiverem a oportunidade de assistir, eles vão assistir. Pois tchau, gente. Boa noite. Parabéns, tá? Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Boa noite.